dias. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Esse é o nosso tema, aleluias, que a gente tem trabalhado esses dias, né, e trabalharemos por mais alguns cultos, até que Ele venha. A palavra do Senhor vai dizer, isso aqui é Jesus ressurreto falando com os seus apóstolos, dizendo que estava escrito na lei do Senhor, que Ele viria, morreria e pagaria, né, pelos nossos pecados. E Ele dá uma ordenança aos discípulos: vá para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestido de poder. Ou permaneça na cidade. A minha Bíblia diz permaneça na cidade. Como eu disse sábado passado, permaneça é uma palavra muito importante nesse contexto. Jesus não disse vá a Jerusalém e receba o poder do alto. Foi assim que Ele disse? Não. Ele disse vá a Jerusalém e permaneça lá, até que receba o poder do alto. Isso é importantíssimo para nós, porque quando nós lemos em Atos 1, 2 e seguintes, você vê que no derramar do Espírito havia 120 pessoas dentro daquele lugar, porque muitos foram embora, porque a promessa é para quem permanece. Deixa eu te dizer para você, não estou dizendo que Deus não concederá o Espírito a todos. Todos aqueles que buscaram o Senhor podem receber do Espírito Santo. É promessa do Senhor. Só que, Lucas, se fosse fácil para todo mundo, estaria lá em Lucas 1. Mas a promessa foi dada em Lucas 24. Somente para aqueles que perseveraram e tiveram o prazer de testemunhar Jesus ressurreto que ouviu: vá para Jerusalém, permaneça lá, até que do alto sejais revestido de poder. Então não é para qualquer um, porque precisa ter perseverança, precisa ter compromisso com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Então, quando a promessa é destinada, não existe uma data, mas existe uma promessa que aconteceria, e eles deveriam estar preparados e estar no lugar na hora certa. Só que nós queremos receber o Espírito Santo, as promessas do Senhor, com uma oração. Nós queremos receber milagres com uma oração. Irmãos, é permanência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje à noite você vai ouvir coisa que talvez você não vai gostar, mas a verdade, ela dói, mas ela cura. Está na Bíblia. É só ler. Não adianta você querer chegar aqui na igreja e dizer enche-me, se você passou a semana inteira no pecado, em nome de Deus. Se você passou a semana inteira, você não leu um capítulo da Bíblia, você não tirou 10, 15 minutos para falar com Deus. Então não tem promessa, porque a promessa é para aqueles que perseveraram. Aleluia. Assim também será quando Jesus voltar. Não é apenas para quem quer, porque a Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, mas eu curei. Senhor, eu expulsei demônios. Isso não te faz um salvo. Isso te faz ser usado por Deus. E sabe o que um dia eu ouvi um pastor dizendo? Quando nós somos usados por Deus, nós estamos chegando no nível na bula de Balaão. É simples. Porque para ser usado, Deus usa qualquer um quando Ele quiser. Mas te dizer agora, para ser aprovado por Deus é diferente.
A Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Então, ser usado, irmãos, qualquer um pode ser. Amém. Só Deus querer. Agora, para ter a aprovação do Senhor naquilo que você está fazendo, não é de qualquer maneira. Precisa ter permanência, precisa ter constância, precisa ter santidade, precisa ter princípio. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é só seguir a paz com todos. Talvez você trate todo mundo bem, você tem um relacionamento com todo mundo bem, mas cadê a santidade? E tem gente que diz andar em santidade e tem relacionamento ruim com todo mundo. Cadê o resultado? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa para aqueles que creem nela. Amém. Eu quero que você entenda nessa noite. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, 14. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos continuar? Pois vós não recebestes o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Vamos mais uma verdade? Nem todo mundo é filho de Deus. É Bíblia. Nem todo mundo é filho de Deus. Tem pessoas que estão no meio e não é filho de Deus. Tem pessoas que vai à igreja e não é filho de Deus. Eu não estou dizendo a nossa igreja, eu estou dizendo num contexto geral. Porque ir à igreja não te faz filho de Deus. Você se vestir não te faz filho de Deus. Você dizimar não faz filho de Deus. Mas quando você recebe o Espírito, o qual nos adota como filho, aí sim nós podemos clamar Abba, Pai. Se você não sabe, nós somos parte dos gentios. A promessa não era para nós, mas a palavra do Senhor nos alcançou. Então por isso que o Senhor nos adota como filhos. Mas para isso precisamos receber Ele em nossos corações. Amém. Romanos 10 vai dizer: mas que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a vida eterna. Aleluia. Tem pessoas que estão no nosso meio, que vai à igreja há muitos anos e não muda nada. Por quê? Por quê? Porque ainda não encontrou o Senhor Jesus. Gael, mas você está falando o que? Eu estou te falando, sabe por quê? Você vê Lucas, hoje tem, acho que aproximadamente, eu não sei a quantidade exata, mas quase mais da metade da população é cristã. Se isso for verdade, cadê os frutos? Porque a gente vê uma geração que ela cai no poder, ela é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, ela chora, mas cadê a conversão? Cadê os frutos? Sabe o que João Batista disse aos fariseus lá no Rio Jordão? Dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produz frutos de arrependimento. Todos aqueles que se depararam verdadeiramente com o Senhor
Mas está todo mundo dizendo que é cristão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje estamos quase chegando no momento de nós separarmos o que é evangélico daquele que é cristão. Porque teoricamente evangélico é aquele que crê nas escrituras, sim ou não? Por isso que nós somos chamados evangélicos, porque nós cremos no evangelho de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, então o diabo é evangélico, porque ele crê e é muito mais crente do que muita gente. Porque o diabo, quando chega na presença de Deus, ele treme. E tem cristão que chega na igreja e nada. E deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível você vir à igreja e não sentir a presença de Deus. De alguma forma você precisa sentir Deus aqui neste lugar. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Amém. Glória. Como fazer para ser guiado pelo Espírito? Vamos ler alguns versículos no mesmo livro de Romanos 7, versículo 18. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar, o bem está presente no meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Escute aqui, observe. Paulo está dizendo: na minha carne não tem nada de bom, mas mesmo assim na minha carne está aquilo que eu quero fazer de bom dentro de mim, mas eu não consigo. Sabe, eu quero orar, mas eu não consigo. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu quero ser fiel a partir de hoje, mas parece que eu não dou conta. Vamos lá, um pouquinho mais adiante, versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Versículo 23. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Paulo dá uma aula de conflito espiritual e carnal tremendo. Jovem, presta atenção nisso. Ele está dizendo: olha, eu quero fazer o bem, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero orar, eu quero ser fiel, eu quero estar na casa do Senhor, mas há algo dentro de mim que não deixa eu fazer. Então ele está dizendo: se eu quero fazer o bem, mas eu não faço, então o que me domina não é o espírito, é o pecado. Entendeu? Se eu quero orar, ler a Bíblia, mas eu não consigo, eu quero parar de pecar, mas eu não consigo, então quem está me dominando não é o Senhor, e sim o pecado. E ele está dizendo: olha, contudo eu vejo uma lei agindo dentro de mim e me tornou prisioneiro. Quem poderá nos livrar? Eu vi uma frase essa semana, me perdoe por não conseguir recitá-la, mas deixa eu tentar te descrever o contexto, porque me veio agora nesse momento. Sabe como que você faz para um prisioneiro não tentar fugir da prisão? Convencendo ele que ele não é preso. Você entendeu, não?
Sabe como que você faz para um prisioneiro não querer fugir da prisão? É ele entender que ele não é prisioneiro. Lucas, se eu quiser parar de beber, eu paro. Não, se eu quiser parar de fumar, eu paro. Se eu quiser mudar, eu mudo. Ele ainda não entendeu que ele é prisioneiro. Ele ainda acha que domina o pecado. Mas no final da noite é ele e o pecado e as lágrimas. É isso que o diabo tem feito. Isso aqui não tem nada a ver. O que é uma bebida? Não tem nada a ver. O que é uma roupa curta? O que tem? Sabe? E a geração de hoje está dizendo, está tudo bem, não tem nada. Não tem nada, está tudo bem, está normal. Que você está achando que o Espírito está te dominando. Mas o que está te dominando é a sua cobiça. É o seu desejo pelo pecado. É a intenção do coração. É isso, irmãos. É a intenção do coração. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma forma que nós temos visto muitas coisas nas igrejas atuais, eles estão pegando aquilo que é mundano e tentando trazer para dentro da igreja. E acham que dá o nome de cristão ou de gospel vai mudar alguma coisa. Não é. Eu estava pensando isso com meu pai ontem, com o Jaci, conversando com eles. Deixa eu dizer uma coisa. Não é. Você pode pegar a música do mundo. Você troca a letra, faz uma paródia e começa a cantar como se fossem as coisas de Deus. Isso não muda a intenção. Porque o que te traz influência psíquica não é a letra, é a melodia. Deixa eu dizer uma coisa para você, para quem gosta de música. Você precisa ouvir a letra para saber qual música que é, ou só ouvir a melodia você sabe? Só ouvir a melodia você sabe, não é? É porque é a melodia que está todas as ondas sonoras que influenciam a sua mente. Por que você acha que as músicas de relaxamento não tem voz, é letra? É só melodia, são só ondas sonoras que baixam e voltam, e você entra num estado de êxtase, de calma e tranquilidade. Por quê? Porque está na onda. Sabe qual foi a tragédia de Saul? Foi quando Deus disse: vai, destrói Agag, destrói tudo que tem naquela cidade. E ele poupou aquilo que era bom, trouxe o rei, trouxe também aquilo que a terra tinha de melhor, trouxe os gados e as ovelhas. Sabe o que ele disse? Eu vou levar e vou ofertar a Deus. O que Samuel disse para ele? Hoje tu perdeu teu reinado. Ah, mas o que eu peguei eu vou ofertar a Deus. É ovelha. O palito é de ovelha. Mas não foi gerado no nosso meio. Não adianta trazer de fora para colocar aqui dentro. Ah, eu não vou beber, mas o pecado é se embriagar, então vou beber cerveja sem álcool. Ah, o pecado é a festa junina, então eu vou colocar a junina no gospel. O pecado é o carnaval, então eu vou colocar o carnaval cristão. Não para com isso, isso é idolatria, isso é pecado, é as pessoas tentando disfarçar aquilo que é do mundo. Não tem como você querer ofertar a Deus aquilo que foi consagrado ao mundo. Não é porque está aqui dentro que pertence ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, o pastor Jonan disse esses dias lá em Anápolis, eu estava lá e ele falou assim: olha, às vezes nós achamos, porque o diabo não entra dentro da igreja, porque o diabo é isso, porque nós oramos. Mentira, irmãos, o diabo entrou no céu, quando Deus estava falando de Jó,
tem aquilo que te incomoda. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: o dia que você pecar e o pecado não te incomodar, irmão, chore amargamente, porque Deus já se afastou de ti. Enquanto nós queremos o que é de Deus com o coração no mundo, você pode gritar enche no dia inteiro. Você pode dizer você, eis-me aqui, eu estou aqui agora, usa-me agora. Não. O diabo não te importa de te dividir com Deus, irmãos. Você pode vir na igreja sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira você está no pecado, o diabo não importa com isso. Mas Deus é um Deus zeloso e Ele não te divide com ninguém. Então não queira você achar que você vai estar no pecado e chegar aqui na igreja e as coisas vão acontecer, porque não vão. É a intenção do coração e nós precisamos dar aquilo que é de Deus a Deus. E a Bíblia diz que nós fomos criados imagem de Deus para o adorá-lo. Você foi criado e gerado para ser um adorador. Amém. O pecado está à porta e bate. Não foi assim que Deus disse a Caim? Caim, o pecado está na tua porta. Se você agir certo, Caim, você também vai ser aceito. Mas se não, o pecado estreita a tua porta. Mas cabe você dominá-lo. Irmãos, Deus já te deu as ferramentas. Deus já te capacitou, Deus já te dotou de autoridade e poder. Vença o teu pecado, vença o teu problema, se coloque diante de Deus verdadeiramente. Seja guiado por Deus. Amém. Seja direcionado por Deus. Irmãos, eu tenho orado muito ao Senhor. Isso não me faz melhor do que ninguém, é o nosso papel. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você: você acha que o diabo está feliz com essa nossa campanha de oração? Você acha mesmo, Serena, que o diabo está feliz quando nós declaramos que nós iremos orar para que os jovens e crianças, homens e mulheres, sejam cheios do Espírito Santo? Você acha mesmo? Irmão, Daniel e seus 4 amigos mudaram uma nação. Os apóstolos, 12 homens, ao ser cheio do Espírito Santo em Atos 2, Pedro faz um discurso que 3.000 almas são convertidas. Amém. Deixa eu te perguntar, o que você acha que nós poderemos fazer se nós tivermos uma igreja cheia do Espírito Santo? Amém. Aleluia. Aonde nós chegaremos? O que o diabo perderá quando o Senhor disse: as portas do inferno não vai prevalecer? É sobre uma igreja que tem a revelação de Deus, uma igreja que tem a revelação de quem Ele é. Então o diabo está criando distrações, cansaço, fadigas, problemas, enfermidades, para que você se distraia com esse mundo. E você não busca o Senhor, porque Ele sabe, irmãos, no dia que você se posicionar dentro da sua casa, irmãos, acabou a legitimidade, a legalidade do diabo, acabou. Quando nós posicionarmos, irmãos, acabou.
Aí cumpre-se o que o Senhor disse: eis que eu vos dou autoridade sobre espíritos imundos e sobre todo tipo de sorte de doenças e enfermidades. Aí você... É engraçado, porque se nós somos guiados por Deus, a mesma frase diz: eis que eu vos dou o quê? O quê? A autoridade e poder. Sobre o quê? Sobre doenças e espíritos imundos. Fala sobre toda a casa. Mas escuta só, se você está com comunhão com Deus, você ora, cura fulano, cura isso. Mas por que você não ora expulsando demônio? Por que você tem medo quando alguém vai orar perto de você? Se na mesma frase da autoridade para a enfermidade, doença e espírito malignos, Deus não deu só uma parte, Deus deu toda a parte. Por quê? Que quando às vezes acontece, quando nós já aconteceu muitas vezes, né, quando nós orando, minha esposa, aí o demônio vem, todo mundo. Por quê? Você não é guiado? Você não está na autoridade? Você não está na unção? Você não ora em casa? Você não ora na igreja? Você não está lendo a Bíblia? Por que na hora de exercício você está com medo? Irmãos, eu disse para você, essa noite vai te confrontar. Talvez você vai nem gostar de mim mais, mas não estou nem aí. Mas você vai sair daqui hoje revoltado, porque nós precisamos mudar. A igreja precisa mudar. E nós estamos aderindo. Por que nós estamos aderindo? Porque nós estamos sendo complacentes com o pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que deixa de praticar o que é certo, comete pecado. Nós estamos vendo uma geração de igreja que se diz cristã, fazendo de tudo, enganando, trazendo pecado em cima de pecado, e ninguém faz nada. Se nós conhecemos a verdade e estamos na verdade, quem é que está nos impedindo? Se não é o pecado. Falei com meu pai ontem à noite. Eu vi um pastor que, até certo momento, eu sempre ouvi as mensagens deles. Não posso dizer que a exegese, o conceito bíblico que ele tem é extraordinário, mas se você vê ele pregar, é surreal. Mas sabe o que ele faz dia de sexta-feira? Ele junta homens, é culto de homens, só homens, na igreja dele, para fumar charuto, beber cerveja e pregar a palavra de Deus. Sabe o que me dói? É que a gente não sente a dor mais. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sabe o que Deus disse em Joel? Eis que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas e o contexto antes? Que ninguém fala. Depois destes eventos, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E a pergunta é: quais são esses eventos? Vê lá em Joel 2. Sacerdotes, ministros, líderes do Senhor, chorai, jejuai, lamentai pela nação de Israel. Convoque um jejum para que o povo se arrependa. Não pode haver derramamento do Espírito se a igreja do Senhor não se arrepender. O primeiro passo é o arrependimento. A Bíblia diz, Davi disse: Deus jamais despreza o sacrifício de um coração arrependido. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos mudar.
Deixa eu adiantar um pouco aqui. Quando nós entendemos que a carne nos domina, nós temos que ler o que a Bíblia vai dizer, lá em Gálatas 2:20, quem sabe de cabeça? O que diz? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você quer viver para Deus? Morra para o pecado. Aleluia. Só pode dar fruto a semente que morre. Por isso que a Bíblia diz: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Aquele que ganha para esse mundo perde com Deus, mas aquele que ganha com Deus perde para esse mundo. Aí nós estamos vendo uma geração que quer ganhar o mundo e quer viver para Cristo, quer desfrutar dos deleites do mundo, mas quer ser cheio. Aí você pode perguntar: cheio como? Se você está cheio do mundo. Cheio como? Encher mais do que? Se não há espaço para Deus na tua vida. Irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor quer nos ensinar nesses dias. Está sendo confrontador para você, mas está sendo para mim também. Sabe? Porque Deus está exigindo de nós uma mudança. E a Bíblia vai dizer, eu quero refletir sobre isso com você em Lucas 4. É uma história já conhecida, mas eu quero ressaltar alguns detalhes apenas. Lucas 4. Versículo 1 vai dizer assim: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aguenta aí que nós vamos lendo e vamos falando, ministrando. A Bíblia vai dizer: pleno do Espírito. O que é ser pleno? Cheio, né? É estar cheio da presença de Deus. Aí a pergunta que eu te faço: quem leva Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Vamos ler? Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nem todo o deserto é do diabo, mas o diabo usa o deserto para te confrontar. Aí você está dizendo: eu estou passando por isso, é o diabo na minha vida. Nem todo deserto é do diabo. Como que ele chega no deserto? Cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo não pode ser guiado por Satanás. Então, se ele estava cheio do Espírito, quem leva ele para o deserto? O Espírito. Você falou, tu acontece, às vezes a gente fala assim: o inimigo está tentando a gente. Eu vou te contar. Se você não puder, deixa eu falar rapidão. Meu carro estava acabando o combustível. Porque quando nós dizemos o Senhor, quando o Senhor está nos guiando, eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que acontece em nós, a partir de então quando somos guiados por Deus, é Ele que direciona. Amém. E muitas das vezes, quando Ele guia as nossas vidas,
Ele tomará decisões por nós que nós não gostaremos. Mas é importante para nós. Como nos levar ao deserto? Levar ao deserto, nós já lembramos de prova, aflição, dificuldade e tantas coisas, porque nós associamos o deserto como se fosse o pior lugar do mundo. Mas deixa eu te dizer mais uma vez, no deserto é o lugar mais confortável para o crente estar. Enquanto você não for para o deserto, você nunca entenderá que a provisão não vem dos recursos da terra, vem dos recursos que Deus te dá. Amém, glória a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, e entender e ter discernimento. Nem todo deserto é do diabo. Mas eu quero te dizer, no meio do deserto o diabo aparece para te confundir. Quando Jesus chega, ele chega o quê? Pleno do Espírito. Amém. Aí nós vemos o diabo da seguinte maneira: quando Jesus vai ao deserto, a Bíblia diz que onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Entenda, tudo na vida tem um começo e tem um fim, até as provações. Nada é para sempre, a não ser a presença de Deus. Quando o Senhor está dizendo no meio do deserto, até a data de provação tem fim, irmãos. Amém. Deus dizendo, por 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. E no fim desse período ele teve fome. Aqui começa as brechas do diabo nas nossas vidas. Não é porque você está pleno do Espírito. Não é porque você está jejuando. Não é porque você está no deserto que você não tem necessidades. E essas necessidades podem te fazer pecar. Porque mesmo diante de Deus, irmãos, nós somos ainda homens e mulheres que, se nós não vigiarmos as nossas necessidades, irá nos derrubar. É uma necessidade fisiológica, assim como ter fome, né? É uma necessidade. E o diabo pega aquilo que você está precisando no momento, para você esquecer aquilo que vem depois, que é a eternidade. Então o diabo, ele é astuto. Quando ele aparece na hora que Jesus tem fome. Irmãos, vigia. Vigia. Dá um exemplo para os irmãos. Contei isso para minha esposa, eu fiquei pensando. Eu vou na barbearia e eu chego lá, o barbeiro, ele sempre fuma aqueles trem. Como é que é o nome daquele trem? Aquele pendrivezinho? Veio. E nesse dia eu estava lá, e ele estava fumando aquele trem com tanta constância. Eu falei, meu Deus do céu, que trem esquisito. Como é que esse povo pode gostar de um trem desse? Olha o pecado. Só você experimentar, olha, você vê que é bom. Eu me lembro, está repreendido. Foi só um pensamento. Eu vendo todo mundo aquele trem. Aí os meninos chegou na barbearia para pegar o cabelo, também foi passando para o outro. Eu falei, gente, que trem esquisito. Meu Deus, está repreendido, em nome de Jesus. Aí, foi só um pensamento com eles. Aí eu fui trabalhar de noite. Aí, no dia que eu fui trabalhar de noite, era de madrugada. Aí um passageiro que eu busquei, por coincidência, desceu do carro. E eu andando, fui fazer a curva no carro, não tinha mais ninguém dentro do carro. Quando eu virei o carro, rolou uma coisa no banco e bateu na porta. Eu parei e falei, o que tem dentro? Quando eu fui ver, tinha um veio lá dentro. E na hora que eu peguei naquele trem, eu lembrei na hora da barbearia. Ele falou assim, aí quando eu peguei, ele falou assim, você está sozinho agora, que a gente impede de experimentar. Em nome de Jesus, está repreendido. Liguei para o rapaz e falei, ó, fulano, sim, esqueceu isso dentro do carro. É só um pensamento. Toma cuidado com aquilo que vem na sua mente. Porque a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa cobiça. Sabe o que Eva pecou? Porque ela ficou admirando muito tempo aquela árvore. Porque o que você sabe que ela estava admirando? Porque um ego daquele tamanho, ela está do lado da árvore que não podia estar.
E a Bíblia diz, e ela viu que era desejável aos olhos. E ela cobiçou o fruto. Irmãos, não queira andar do lado do pecado. Porque você vai cair. Você vai cair feio. Porque quando você cair e estiver na lama, o diabo vai te humilhar. Porque é isso que ele sabe fazer. No momento, deixa eu dizer isso para você. Sabe o que a Bíblia diz? Quando ele teve fome, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tem isso na Bíblia? Tem. A Bíblia diz que ele dá ordem aos anjos, né? E ele pode sim. Mas ele usa um texto fora de contexto, assim como a cobra fez com Eva. Não foi assim que Deus disse? Que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? Cuidado com a distorção, irmãos. Cuidado com aquilo que o diabo te fala de forma agradável, querendo te enganar. Cuidado. Sabe? Porque o diabo ele tem usado da própria palavra para enganar muitos. Jesus é levado ao deserto. E no meio do caminho o diabo aparece. Ele está cheio do Espírito. Mas ele tem necessidades mesmo no deserto. Então o diabo aproveita esse desejo que ele está tendo de comer. E começa agora a colocar para ele coisas, dizendo: por que você está passando por isso? Se você tem um Deus tremendo. Quem nunca pensou uma coisa dessa? No meio da dificuldade você começa: mas eu sou fiel, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, e por que eu estou passando por isso? Cuidado, o diabo está querendo te enganar. Quem disse que porque nós servimos a Deus nós não podemos passar dificuldade? Na verdade, eu não entendo essa teologia da prosperidade, onde diz: se você não é rico, você não é filho de Deus. Porque se você pegar no contexto bíblico, tirando os patriarcas que eram muito ricos, os apóstolos são tudo pessoas simples. Simples mesmo. A ponto de não ter dinheiro para pagar imposto. A ponto de não ter lugar onde deitar e dormir. A ponto de não ter denário para comprar pão para o povo comer. Então, da onde que eles tiraram que ser filho de Deus você tem que ter dinheiro? Nós não medimos a presença de Deus por aquilo que você tem. Nós medimos a presença de Deus pela unção que você tem. É pela unção que está em você. É quando você ora e o diabo corre. É quando você chega no ambiente e a enfermidade vai embora. Não é por aquilo que você tem no bolso. Então, quando o diabo apresenta para ele, e o diabo usa a própria Bíblia para confrontar Jesus também precisa saber o que a Bíblia diz. É por isso que muita gente é enganado. Porque o jovem de hoje está dizendo: nossa, mas você não faz isso? Quantas vezes eu já ouvi isso, irmãos? Você não bebe, não? Não. Ah, porque a igreja proíbe? Mas a Bíblia não diz que Jesus bebia? Aí você começa a dizer: mas não é verdade? É o inimigo usando as pessoas com a própria Bíblia para te enganar. Aí você, que é o jovem da tecnologia, sabe de tudo das redes sociais, mas não entende uma nada da Bíblia. Aí você começa a questionar: mas não é mesmo? Ah, mas a Bíblia diz que Jesus tinha tatuagem na coxa. Porque a Bíblia diz que na sua coxa está gravado: o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ah, mas a Bíblia diz que dízimo é da Bíblia, dízimo não é da época da graça, é da época da lei. Lê a Bíblia, irmãos. Ah, porque tem que ir no sétimo dia, tem que descansar, é bíblico. Lê a Bíblia, irmãos.
Pare de ser enganado por essa sociedade. Leia a Bíblia. O diabo, ele quer nos enganar. E ele vai te enganar se você não souber o caminho disso. Deixa eu só enfatizar isso aqui para você. No meio do deserto, as coisas vão apertar. E você vai começar a duvidar do que Deus te prometeu. Sabe o que o diabo pergunta para ele? Como é que ele começa perguntando? Como é que ele faz? Ele começa assim, ó. Se tu... Mas espera aí. O que a Bíblia diz? Jesus acabou de ser batizado no Jordão. O que Jesus ouviu? O que Jesus ouviu no batismo? Este é meu filho amado. Irmãos, é por isso que nós precisamos ter discernimento. Sabe, no meio do culto, João Batista pregando, as pessoas sendo batizadas, no meio do sermão de João Batista. Jesus chega e é batizado e uma palavra lançada sobre Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então ele está cheio do Espírito, com uma palavra sobre a sua vida, e ainda batizado nas águas. E depois de uma decisão importante, depois de estar cheio do Espírito, começa a provação. Porque começa a tomar uma decisão na sua vida. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia. A partir de hoje eu vou orar todo dia. A partir de hoje eu jejuo uma vez na semana. As coisas vão começar a ficar difíceis, as coisas vão começar a apertar. Porque você se posicionou. Se eu te dizer uma coisa, se o diabo não tem te incomodado, é porque você não é fiel. Se o diabo não te incomoda, é porque você está mais para lá do que para cá. É a verdade. O diabo não vai incomodar alguém que já está do lado dele. Ele vai incomodar aqueles que querem servir ao Senhor. Ele vai perseguir, ele vai correr atrás daquele que quer servir ao Senhor. Então, por isso nós não podemos deixar de congregar. É por isso que nós não podemos deixar de estar presente nos cultos. Porque é no culto que a palavra de Deus é lançada sobre nós. Entenda isso como se fosse um culto. Jesus no final de semana é batizado por João Batista. Ele recebe uma palavra e na segunda-feira esse problema começa. Ele vai para o deserto. É assim por nós também. Só que no meio do deserto, ao invés de você dar ouvido para Satanás, fica com o que Deus está falando sobre você. Amém. Fica com o que Deus está falando sobre a tua casa, sobre a tua família. Permaneça na promessa. Se Deus falou que você vai ter uma vida transformada, então vai ter. Mas para de duvidar do Senhor. Para de duvidar das promessas. Quando a necessidade vier, quando as coisas apertarem, para de questionar Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque no meio da necessidade o diabo te faz propostas. Ele é indecente, ele não perde tempo. Quando ele viu que Jesus não queria aceitar os pães, então ele começa agora a mostrar para Jesus coisas do coração do homem cobiça, que é dinheiro e poder. Então, se você me adorar, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Toma cuidado com as propostas que o diabo tem te feito. No meio da provação, o diabo tentará colocar-nos dúvida em nossos corações. Se tu és filho de Deus, irmãos, não deixe o diabo colocar essa dúvida no seu coração. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero terminar com 2 versículos para a gente encerrar. Coloca aí no livro, por favor, Lucas 4:1. O que a Bíblia diz? Pleno do Espírito Santo, ele foi ao deserto, ele estava cheio. Porque quando você decide tomar uma decisão em favor de Deus, eu te garanto que não é sua carne te dizendo isso.
Se você está decidindo fazer algo para Deus, é porque tem algo de Deus em você. Mas então você toma uma decisão e os problemas vêm. Só que a escola do Senhor é o deserto. Às vezes nós passamos problemas para Deus te lembrar que Ele ainda é o seu Deus, que você precisa orar mais, que você precisa jejuar, que você precisa servir ao Senhor, que você precisa ler a Bíblia. E o diabo vai vir, mas aí diz: resista a ele, e ele vai fugir. Amém. Mas sabe o que a Bíblia diz? Versículo 13 de Lucas 4: e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou-se dele por tempo oportuno, ou seja, ele vai voltar, ele vai te tentar mais uma vez. Mas no versículo 14 a Bíblia diz: então Jesus retornou para a Galileia. Agora ele não está pleno, agora ele está no poder do Espírito Santo. Você pode entrar na prova cheio, mas quando você termina a prova, porque você venceu o diabo e as dificuldades, irmãos, agora você tem poder e autoridade. É igual Jó, no começo era só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não estou no final de prova. Quem já passou prova sabe, você fica cheio da presença de Deus e do poder de Deus. Você ora, você tem autoridade, você expulsa demônios, você faz o que for preciso, porque você sabe que Jesus está com você. Que você passou por isso, você passa por outra coisa também. Mas nós nos esquecemos. E para a gente finalizar, eu queria que eu ler Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Eu achei muito interessante quando eu li isso hoje à tarde. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Isso é tremendo, irmãos. Tem muita gente: eu conheço Deus, eu oro, eu falo com Deus. Mas melhor do que conhecer Deus é Ele te conhecer. Amém. Glória a Deus. Sabe como é que vai acontecer isso? Quando a tua vida ser mudada e transformada. Ele vai saber quem é você, assim como ele olhou para Jó e disse: esse aqui é o meu servo. Aleluia. Então, melhor do que ser aclamado pelas pessoas, melhor do que ser aplaudido pelas pessoas, melhor do que dizer: eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus, é Ele te conhecer. Irmãos, persevera naquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu quero orar com você. Eu sei